E aí galera, beleza? Quem fala é o ZoshiB do canal Eu Programador e bem-vindos a mais um vídeo. Bem, finalmente chegamos à nossa quinta aula de React, aula onde iremos falar sobre eventos, como funcionam os eventos em React, certo? Bem, então vamos direto ao assunto. Nós já temos aqui, esse é o template que nós temos, esse é o component que nós temos por enquanto, certo? Então, no caso o nosso component é o component message. E a gente tem nele o título, o texto e o autor, beleza? Então vamos adicionar ao nosso component message. Ó, vamos fazer uma coisa legal agora que a gente vai colocar um component dentro do outro. Então vamos criar aqui, que não, né? Tem que ser lá em cima. Como a gente vai colocar um componente dentro do outro, a gente vai precisar criar o componente em cima do outro componente, certo? Então eu vou criar aqui um componente button, certo? Então ele vai ser igual ao react.createClass beleza? Ele tem o método render que vai ter um return, uma div com um button. Beleza? E aí esse botão vai ter escrito show, sei lá. Beleza. Aí o que a gente vai precisar fazer? A gente tem o nosso componente message aqui. E aí dentro do nosso componente message, aqui embaixo do text. Não, dentro do text. Vamos fazer isso dentro do text. Vai ficar mais legal. No lugar do text a gente vai colocar aqui, ó. Button, né? E fechar ele aqui, certo? Vamos dar um run. Não escrevi errado. React, beleza? Dar um run. Ok, e o nosso componente vai ficar assim, certo? Com um componente dentro dele. Tô começando a entender como funciona o React, né? A gente pode colocar vários componentes um dentro do outro. Beleza. Mas e aí, esse text aqui que eu recebi, eu vou perder ele? Não, na verdade esse text a gente vai passar ele por parâmetro para o nosso button. Então text igual a text, certo? Não assim, né? Tem que fazer assim. Isso. Pronto. E aí então, aqui vamos definir o prop types. Então, direto no text, vai ser react.propertypes. Nossa, estranho. Não, é assim, não objeto, né? Isso. Pronto. E isso. Fica aí. Beleza. Dá um run aqui. Tá funcionando normal, só não tem ação nenhuma. O interessante é que, tipo, como a gente tem aqui, ó, aqui o object, o children, né, que é o nosso text, ele não é requerido, ele não é obrigatório. Então, se o usuário não inserir, ele vai criar uma mensagem padrão e vai passar essa mensagem padrão para o nosso button. Então, aqui no button ele já é requerido, certo? Vamos só editar o CSS aqui. Para o nosso botão, ele tem a cursor. Pointer. Certo? Done run. Só ficar a mãozinha só pra gente ver como editar o CSS ali, só pra frescura. Beleza. Então, aqui a gente já está recebendo o nosso text. Então vamos exibir esse text agora. Como que a gente faz isso? Bem, primeira coisa que a gente pode fazer. A gente tem que fazer, na verdade. A gente precisa setar aqui no nosso button o onClick. O método onClick que a gente já conhece do JavaScript, certo? Só que como que a gente faz isso no React? Bem, primeiro a gente tem que setar aqui onClick, assim, com o primeiro minúsculo, com um minúsculo e o clique maiúsculo, certo? E aí a gente tem aqui e passa entre chaves a função que a gente vai chamar, certo? E onde a gente seta essa função? Vem aqui antes do método render
e escreve a nossa função. O nome da função vai ser show, certo? Então, vou criar aqui uma função show. Pronto, criei aqui. Beleza? Então, a gente chama aqui show. Tá. Chamei show aqui. Beleza. Agora, como que a gente vai exibir? A gente vai exibir num alert, certo? Tá, a gente vai exibir num alert. Mas e aí? Como que a gente faz a passagem de parâmetros? Como que a gente faz para chamar direto? Então, a gente tem alguns jeitos, algumas maneiras de fazer isso. A primeira maneira é chamando direto o props dentro de show. Então, a gente pode fazer assim. Var text igual a dis.props. Opa, props. Text. Beleza? Então, aí a gente dá um alert text. Legal? Vou dar um run aqui. Aqui a gente tem que colocar dis, né? Ponto show. Deixa eu dar um run. Aí, funcionou. Clicar aqui, ele exibiu para mim object, afinal é um objeto, certo? Então, para a gente facilitar aqui, eu vou colocar no console.log e aí eu vou passar text, certo? Então, eu vou dar um run aqui, fins de exemplo, vou abrir um inspector aqui, vou abrir o console, limpar ele aqui, olha só, cliquei aqui, ele abre para mim o objeto e tal. Legal? Beleza. Tá. Isso é no caso de eu querer exibir uma propriedade, certo? Vamos trocar aqui, ó. E se eu quiser que eu quiser exibir outra mensagem, uma coisa que eu só tenha no meu render, por exemplo. Vai, eu tenho uma variável aqui, var msg, que ela é igual a olá, alunos. Beleza? E eu quiser exibir ela aqui no meu clique. Como que eu vou fazer para passar esse parâmetro? Bem, então vamos mudar a nossa função show aqui e vamos passar para ela o nosso parâmetro. No caso, a gente tem que receber nosso MSG, beleza? Só que se eu colocar assim, ó, e passar aqui para ela MSG, veja o que acontece. E nada aconteceu. Até porque a mensagem, alguma coisa não está fazendo nada. Mas olha só. Run. Ele vai executar a mensagem, vai executar a chamada da função no escopo, na criação do escopo, na criação do... Quando ele chamar o render, ele vai executar a função. Afinal, eu estou chamando ela aqui. Ele não entende que isso aqui é uma passagem de parâmetro. Então, como que a gente faz para passar parâmetro no React? E olha, ele para de funcionar depois. Como a gente passa parâmetro no React é muito fácil. Primeiro a gente clica, a gente vem aqui no nosso show, dá um bind nele. Bind, beleza? E aqui no nosso bind a gente passa dis primeiro, que é o referente ao nosso component ali, e passa o que a gente quer. Então eu quero que ele acesse dis msg, beleza? Olha só, dou um run aqui, clico em show. Olá, alunos. Olá, alunos. Olá, alunos. E se eu quiser passar mais de uma mensagem, eu também posso fazer isso. Vou colocar aqui autor. Beleza? Igual. Fazer o seguinte, eu vou mudar ali, ó. Passei autor aqui. Então, aqui, ó, eu recebo meu autor. Var autor igual dis.props.autor. Legal? E aí eu posso passar aqui fácil, só autor. E aí eu posso ir passando quantos parâmetros eu precisar. Basta eu setar ele aqui também, para poder usar, né? Então eu vou colocar aqui
alert msg e alert autor. Legal? Dá um run. Show. Olá, alunos. Zeus CXB. Legal? Então, é muito simples a gente criar eventos no React, certo? A gente só precisa saber o jeito fácil, o jeito certo de fazer. Eu já me matei muito na época que eu estava começando a aprender para ver como que eu ia chamar o evento, entendeu? Então eu posso chamar as propriedades aqui dentro, eu posso chamar referências, refs, que a gente vai ver no nosso próximo aula, eu posso chamar aqui dentro também no método, tá? Então, para terminar, para fazer alguma coisa mais interessante, vamos fazer o seguinte: a gente vai passar para cá como parâmetro aqui o autor mesmo, deixa o autor, e a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter uma mensagem show que a gente vai fazer um cálculo. Então, eu vou pegar n1 igual a, sei lá, 10, n2 igual a 30. E aí, o que a gente vai fazer é o seguinte: vai fazer a passagem de parâmetro aqui, de N1 e N2, N1, N2, tá? Que aí a gente consegue misturar bastante, e a gente faz o seguinte: N1 recebe N2 aqui também. E aí a gente faz o cálculo. Então, uma variável result local, que vai ser igual a N1 vezes N2, tá? E aí a gente dá um alert falando assim: N1 mais não, vezes, né? N1 multiplicado vezes N2 é igual a result, beleza? E aí, para a gente poder utilizar tudo que a gente aprendeu nessa aula, a gente dá um tracinho aqui com uma setinha e coloca mais author ou by author, beleza? E aí a gente só recebe aqui igual a dis.props.author. Legal? Deixa eu dar um run. Quando clicar em show, 10 vezes 30 é igual a 300 by ZeusXB. Legal? Então eu vou só retornar a exibição da mensagem aqui. Então run. E o nosso component agora, feito com dois components, está dessa forma. Espero que vocês tenham gostado da aula e vamos ficando por aqui. Falou!